Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Nessa videoaula nós iremos falar sobre funções, definição de função, parâmetros de função, retorno e o escopo de uma função. Então, para começar, o que que é uma função? Bom, uma função é um bloco de códigos, tá? Onde nós colocamos instruções e nós não precisamos repetir essa mesma função a todo momento que nós queremos utilizá-la. Então, dessa forma, nós conseguimos reutilizar melhor o nosso código. Falando sobre função, como que eu inicio? Como que eu crio uma função? Bom, eu utilizo a expressão function para indicar que eu quero criar uma nova função. Essa minha função eu vou chamar de calculadora. Logo em seguida, eu preciso indicar os meus parâmetros e inicializar o meu escopo, tá? Então, o que que é parâmetros? Eu vou criar um exemplo bem básico aqui. Eu vou chamar a minha calculadora e vou passar dois valores, 5 e 10. Quando eu vou chamar uma função, tudo que eu tiver dentro dos meus parênteses, isso é chamado de parâmetro, tá? Então aqui eu estou passando dois valores para minha função calculadora. Só que aí, como que eu recebo esses valores dentro da minha função? É só eu indicar dentro do parâmetro como que eu vou querer receber, né, esses valores. Aqui eu vou receber como A e B. Quando eu indico A e B, a minha função automaticamente ela cria duas variáveis com o respectivo nome que você colocou aqui dentro. Se eu for dar um console.log nessa variável A, veja que aqui retornou o número 5, que é o meu primeiro parâmetro. Se eu colocar B, ele retornou 10, que é o meu segundo parâmetro. Tá? Então é assim que a gente trabalha com parâmetros. Mas vamos supor que aqui eu tenho um console.log, a minha variável A, só que eu não tenho nada dentro declarado. Então ele vai me retornar indefinido. Mas eu posso dar um jeito nisso aqui. Por exemplo, eu posso falar que A ele é igual a zero. Então ele vai automaticamente dar um console.log zero. Mas e se esse parâmetro existir? Ele assume o valor do parâmetro que eu mandei, tá? Então, se existir, ele mostra o valor normalmente, mas se ele não existir, ele assume o valor padrão que eu indiquei para ele, ok? Então, vamos falar agora sobre o retorno da função. Como que eu trabalho com essa questão de retornos de função? Bom, toda função você pode ou não indicar um método de retorno, tá? Mas geralmente a gente utiliza bastante essa questão de retornos para retornar o resultado da nossa função, né? Afinal de contas, nós queremos trabalhar o valor retornado da nossa função. Como, por exemplo, se um usuário fez o login, se o login ele foi bem sucedido, né? Então, vamos supor aqui que eu vou criar uma variável dentro da minha função chamado soma. E essa variável ela vai ter o valor de A mais B. Se eu der aqui um return na minha função com a variável soma, e aqui eu der um console.log, minha calculadora, e passar dois valores, né, para minha calculadora, porque aqui ele está vazio, vou passar o valor de 5 e 10. Veja que ele retornou 15. Mas e se eu não tiver esse return? Retornou nada, certo? Então, desse jeito, nós podemos retornar o nosso valor, tá? Só que olha só, uma coisa bem interessante. Variável soma é igual a mais b. Ok. Se eu tentar dar um console.log nessa minha variável soma, só que fora da minha função. Olha só, ele falou que não é nada, né? Que não existe, que é inválido. Por quê? Esse é um detalhe que é uma regra, tá? Todas as variáveis criadas dentro de uma função são acessíveis somente dentro da função em que ela foi criada, ok? Então, se eu criar uma variável fora da minha função, eu consigo acessar ela tanto fora da minha função ou dentro da minha função. Só que vice-versa, isso aqui não funciona. Se eu criar uma variável dentro de uma função, essa variável vai ser acessível somente dentro dessa minha função. Tá?
Só que como eu faço para eu poder acessar esse valor fora da minha função? Utilizando esse método de callback. Aqui eu tenho dois parâmetros, certo? Então aqui eu vou criar mais um parâmetro chamado callback. E eu vou dizer que o meu callback aqui, ele tem aqui o valor da soma. E aí quando eu chamar essa minha calculadora, eu vou mandar o valor 5, 10 e também eu vou criar aqui a function que vai receber esse callback. Eu quero que esse meu callback ele volte com uma variável chamada result. Então aqui eu dou um console.log no meu result e aqui eu já consigo ter o meu valor. Agora, para que isso aqui é útil? Bom, como eu falei, eu não consigo acessar essa minha variável soma fora dessa minha função, menos que eu esteja trabalhando com callback. Então, se eu chamar essa função, por exemplo, se aqui fosse uma função de login e eu quisesse retornar o nome do usuário que foi logado, eu não consigo, porque se eu armazenar o nome do usuário que foi logado dentro de uma variável, essa minha outra função aqui não vai conseguir acessar, tá? Então é por isso que nós utilizamos a função de callback. Então, com isso, a gente encerra aqui a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida é só comentar. Também não esqueça do like. E até mais.